Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos anos 80, do Kiss nos anos 80. Então, após os anos de glória dos anos 70, com muito dinheiro, muita farra e muito disco vendido, o Kiss entra nos anos 80 em crise. Infelizmente, uma crise dentro da banda. E porque o mercado fonológico também da época não estava muito mais interessado nas bandas dos anos 70 com aquele som característico, porque a nova onda do heavy metal estava surgindo e o que se fazia era daquele estilo. O Kiss, então, Peter Criss em 79 fez a sua última turnê do disco Dynasty e ainda com o contrato ele ficou para tentar, mas não gravou, o próximo disco de estúdio que sairia em 1980, que foi Unmasked. Unmasked foi gravado por Anton Fig na bateria. Não teve discussão, não teve turnê. Foi aí que, na metade, logo após o lançamento, em junho, foi convocado para um novo baterista. Foi aí que entrou o nosso querido Eric Carr. E em 81, sim, voltando aqui ao Unmasked, em 80 eles fizeram o primeiro show no Palladium, em Nova York, e uma pequena turnê na Europa, Austrália e Japão. E aqui, em 81, o primeiro com Eric Carr, Music from the Elder, que na época não vendeu, os fãs não gostaram, quer dizer, os fãs radicais, os fãs da época dos anos 70. Porque eu conheci o Kiss em 83, né, 82 para 83, e comprei esse disco aqui, esse que está aqui nas minhas mãos, em 1984. Desde então, eu sempre gostei de rock progressivo, e o Kiss tentou fazer e fez muito bem. Infelizmente, a ordem das músicas não saíram como era para ser, a gravadora não gostou, mas mesmo assim foi lançado. Não teve turnê, e por aí se foi, né? No final de 81 para em 82 eles lançaram a coletânea com 4 músicas inéditas, Killers, que saiu no início de 82, eu acho que em março de 82, e eles estavam tentando voltar ao som mais pesado, o som raiz deles, mas queriam uma coisa nova. Infelizmente, Ace Frehley não estava mais afim de ficar na banda, e depois do The Elder, ele não gostou também da experiência de gravar um disco naquele estilo, mas mesmo assim, por contrato, ele apareceu na capa do próximo disco de 82, Creatures of the Night. Ele está aqui na capa, mas ele não tocou nada. Todo mundo sabe disso, só relembrando aqui, ok? Mas aqui tem grandes músicas, né? Grandes, o som, a produção, a mixagem desse disco é perfeita. Se eu tivesse lançado só esse disco, eu estaria satisfeito. Ok. Bom, a turnê de Creatures of the Night nos Estados Unidos flopou, como se diz, né? Hoje em dia. Não deu certo, porque esse Frehley tinha saído, convidaram Vinnie Vincent, uma maquiagem diferente também, mas foi um grande sucesso no ano seguinte, em 83, quando eles vieram ao Brasil. Foi o maior show dele, foi o maior show da década de 80 e até hoje, eu acho que sim, num único show, não conta festival, né? E no mesmo ano eles decidiram tirar as maquiagens e lançaram Lick It Up, né? Com Vinnie Vincent, Eric Carr, Gene Simmons, Paul Stanley. Bom, sucesso foi, mas eu nunca gostei dele, de Vinnie Vincent. Nunca gostei dessa coisa muito exagerada na guitarra. Ele queria ser Randy Rhoads, imitar Randy Rhoads, Eddie Van Halen. Eles eram grandes guitarristas, mas lá nos discos deles, para o Kiss, na minha opinião, faltava feeling. Mas muitos gostam, muitos adoram, né? Mas isso aí é questão pessoal. Vinnie Vincent, por questões também pessoais, saiu da banda porque ele queria se fazer, como se diz, né? Vender as coisas com o nome da banda, mas com lucro pessoal. Usava o nome da banda. Enfim. E no ano seguinte, de 84, Gene Simmons estava metido lá com o cinema, né? Pensando que ia ser um grande astro do cinema.
e colocaram anúncio lá, ou foi o pessoal lá da guitarra, né, do que Paul Stanley tocava, a Be Rich guitarra, eu não sei bem, mas eu acho que foi. E mostraram a ele Mark St. John, Mark Norton, eles gravaram Animal Eyes em 84, com Mark St. John na guitarra, né? Praticamente isso aqui é um disco solo de Paul Stanley, mais pesado, né? Que ele tocou praticamente tudo, compôs tudo, Gene Simmons ficou ali de figurante. Tem algumas músicas, por sinal, não gosto de nenhuma praticamente dele, mas as de Paul Stanley eu gosto de todas. Enfim, depois teve a turnê, Mark St. John teve problema de artrite, artrose lá, um mal que teve lá, e Bruce Kulick foi convidado para continuar a turnê lá do Animal Eyes, e no ano seguinte gravou Asylum, em 85. Né? Um disco muito bom para a época, né? A heavy metal da época, o heavy metal americano chamado o heavy farofa, mas aqui tem grandes músicas que ultrapassam aquela época, né? Como King of the Mountain, Tears Are Falling, né? Uma das músicas mais lindas de Paul Stanley, e Anyway We Slice, Who Wants to Be Lonely, que muita gente acha farofa, mas se for tocada hoje em dia sem aquele visual, eu acho ela uma música linda, gosto demais desse disco. Fizeram turnê só nos Estados Unidos, não teve turnê mundial. Pararam em 86, Gene Simmons ainda com aquela história de querer ser astro do cinema, mas mesmo assim em 87 gravaram Crazy Nights, né? Crazy Nights com Bruce Kulick, a formação já, segundo disco dos anos 80 com a mesma formação, e a produção já tinha teclado, já estava 87, segunda metade dos anos 80, já estava um som mais diferente daquela, mas eu gosto demais desse disco. I'll Fight Hell to Hold You é um clássico do Kiss, um clássico do Kiss dos anos 80, não tem como negar. Reason to Live, a balada linda, adoro. My Way, se não fosse essa mixagem, se esse disco fosse mixado como se fosse um disco mais de rock and roll, de heavy metal, teria sido bem melhor. Mas é um disco muito bom. Em 88 lançaram uma coletânea, Smash, Trash and Hits, forçaram o Eric Carr a gravar Beth, né? Ele não queria muito não, a clássica de Peter Criss dos anos 70, e tinha duas músicas inéditas aqui. Não gosto muito não, nenhuma das duas. E o último disco com Eric Carr, Heart in the Shade, de 1989. E com essa formação que durou até essa turnê. Segundo Bruce Kulick, quando ele veio aqui ao Brasil, em 2007, lá em Campinas, que eu estava lá, ele falou que a turnê foi bem melhor do que o disco, com certeza. O disco, imenso, tem, acho que 15 músicas, 7, 14, 15 músicas, enfim. 15 músicas num disco simples, né? A mixagem muito baixa, parece demos, né? Demo tapes, mas tem músicas muito boas também. Se tivesse uma produção, uma mixagem, se eles pensassem em fazer isso, e ao invés de estar lançando essas coisas aí de soundboard, também vale a pena. Mas colocar, como o Tony Iommi fez aí com Black Sabbath na era Tony Martin, né? Remixar o Heart in the Shade e o Crazy Nights, principalmente esses dois, seria uma boa, porque a gente teria um som bem melhor aqui, porque o disco é muito bom. Rise to It, Betrayed, Hide Your Heart, Forever, King of Hearts, Somewhere Between Heaven and Hell, são grandes músicas que eu gosto muito. Então é isso aqui. O Kiss entre 1980 e 89. Infelizmente, após a turnê de Heart in the Shade, no final de 91, Eric Carr falece. E entra os anos 90 com Eric Singer e fica para outra ocasião.